Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero aqui compartilhar a palavra de Deus, aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7, vamos ler 2 versículos aqui da palavra do Senhor, para que tenhamos entendimento do que o Espírito Santo deseja falar conosco neste momento. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus amados, 2 versículos, nós vamos ler também outros versículos aqui, o contexto, para que tenhamos embasamento do que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Corinto era uma grande cidade grega, considerada por alguns historiadores por um tempo. Dizem que Corinto chegou a ser a capital da Grécia, devido à sua importância. Era uma cidade portuária, uma cidade envolvida em prostituição, uma cidade envolvida com a idolatria. E ali o apóstolo Paulo vai chegar, e vai colocar a bandeira do Evangelho. Paulo vai pregar o Evangelho ali no meio daquele povo e vai ganhar muitos, para o reino de Deus, fazendo com que Corinto se torne uma igreja forte. Porém, uma igreja que sempre estava retornando, praticando as velhas práticas, voltando às velhas práticas. Por isso Paulo, ele escreve 2 cartas, foram 2 cartas responsivas para a igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios, foram respostas dadas por Paulo para que a igreja verdadeiramente se comportasse como uma igreja que tinha Jesus Cristo como o cerne, o centro da igreja. Então Paulo, você observa que as cartas que ele escreve, 1 e 2 Coríntios, que são cartas responsivas, como eu falei, são cartas verdadeiras, cartas direcionadas, com o propósito de mexer com a igreja, não de agradar a igreja, como nós estamos vendo hoje, mas sim direcionar a igreja. A igreja não poderia ficar no pecado, a igreja não poderia ficar praticando, voltando às práticas antigas, mas sim deveria ter uma novidade de vida. E o que é interessante que ele fala aqui, que nós vamos ler daqui a pouco, que ele vai colocar Cristo como a nossa Páscoa, e eu aproveitei este momento para falar também da Páscoa, do que representa a Páscoa, o que representa o sacrifício de Cristo para nós. Veja bem, Paulo vai dizer assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o fermento na Bíblia significa pecado. O fermento, ele faz levedar a massa, ele faz a massa crescer. Paulo, ele vem lembrar a igreja de Corinto para que eles fossem uma nova massa. Deveriam se limpar do fermento velho. Irmãos, não podemos de forma nenhuma retroceder. Nós não podemos de forma nenhuma abrirmos a nossa boca e falar assim: olha, a carne é fraca, como alguns falam, quando caem em pecado. A carne é fraca. Irmãos, o crente, ele não pode viver pela carne, ele tem que viver pelo Espírito. Ele precisa de um renovo, e este renovo, somente o Espírito Santo de Deus, ele pode renovar. Somente o Espírito Santo, ele pode regenerar. O que é regenerar? É dar uma nova vida. A igreja de Corinto, quando você lê o contexto, você vai ver que as práticas eram horrendas. Veja aqui no versículo 1 do capítulo 5.
Olhem bem o que Paulo vai escrever para eles. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então, havia fornicação dentro da igreja, que nem mesmo entre os gentios, aqueles que não conheciam, né, a Cristo, né, aqueles que não tinham parte com a igreja, digamos assim, nem no meio deles acontecia, né? Mas dentro da igreja de Corinto estava acontecendo essas coisas nojentas, né? Então Paulo ele vai falar para a igreja. Paulo ele vai escrever para a igreja: eu estou sabendo que está acontecendo isso, fornicação, né? Então estão abusando da mulher do pai de vocês. Paulo escreve para a igreja. Paulo não acoberta pecado de A e nem de B. Paulo não procede como algumas lideranças da atualidade da igreja, né? Quando o sujeito ele se prostitui, ele se envolve com mulheres da igreja, aí tira dali o pastor, né? Coloca no outro campo, porque é um homem de Deus, eu não posso matar o ministério dele. Irmãos, o homem ele já matou o ministério dele, ele já manchou o ministério dele. Este homem não é pastor, este homem é uma raposa, é um lobo, melhor dizendo, é um lobo, né, que está ali para devorar as ovelhas. Aí você tira daqui e coloca no outro campo. O apóstolo Paulo não faz isso. Paulo, ele está admoestando a igreja de forma veemente. Ele vai dizer aqui no 2: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Olha o que ele vai falar, né? Estáis inchados, e nem ao menos vocês ficaram tristes. É isso que ele está dizendo. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, quem cometeu aquela ação na igreja de Corinto não foi tirado. Eles não ficaram tristes. Ou seja, é o procedimento que nós estamos vendo hoje aqui, né? Vou passar a mão, vou acobertar, vou ficar com pena do irmãozinho, porque sabe como é? A carne é fraca. Pelo amor de Deus, meu irmão. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de santos, nós estamos falando de um povo que é para fazer a diferença. Nós estamos falando de um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos falando de um povo que aceitou a Cristo como Salvador. Então, o contexto de santidade precisa estar dentro da vida do crente. Eu moro na Babilônia, mas eu não sou babilônio. Eu moro no Egito, mas eu não sou egípcio. A igreja, ela tem que ser luz, ela tem que ser sal. A igreja tem que fazer a diferença, meu irmão. A igreja, ela não pertence ao mundo. Nós precisamos sim tirar do meio da igreja esta pessoa as pessoas que cometem adultérios. São pecados pesados. Pelo menos disciplinar estas pessoas de forma severa. Tira do ministério, deixa no banco, se quiser sair, passar para outro ministério que passa, mas não podemos passar a mão em cima do pecado dos outros. Nós não podemos compactuar com o pecado, meus amados irmãos. Porque a igreja, pastor, não é sua. Quem manda aqui sou eu. Então é o seguinte, né? Quando o pastor ele bate no peito e diz que quem manda é ele, então percebe-se claramente que Cristo foi tirado da igreja. Colossenses 1,18 vai falar que Cristo é a cabeça da igreja. Bom, já que é o pastor que pensa, já que é o pastor que decide, então a cabeça de Cristo foi tirada, foi colocada a cabeça do pastor. Aí você vai ver a anarquia que muitos ministérios se tornaram. Tem pessoas que quando você convida para ir na igreja, não vou. Por quê, irmão? Porque o pastor fulano, rapaz, largou a mulher, casou com outra, assim, largou essa. São testemunhos horrendos que estamos vendo,
que fazem com que a igreja não seja mais a luz, não seja mais o sal da terra, que a igreja não faça mais diferença. Muitas das vezes a pessoa é crente somente dentro do templo, chega na faculdade, pelo amor de Deus, meu irmão. O testemunho é horrível. Na rua, o testemunho é horrível. No seu emprego, o testemunho é terrível. Tem uns que são até agentes secretos de Jesus Cristo. Não fala para ninguém que é crente, está quietinho, que é para não ser criticado. Lá um dia descobrem: ah, tu é crente? Ah, eu sou. São os agentes secretos de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, meu irmão, você nunca vai fazer diferença em lugar nenhum. Você nunca vai achar graça aos olhos do Senhor. Nós temos que ser crente em todo o tempo. E dentro da igreja não pode haver, não podemos tolerar pecados dentro da igreja. Muito menos por homens que assumiram ministérios. Nós precisamos ser severos contra o pecado. O evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo. E a igreja não está para agradar a todos. Esta é a verdade. Eu não posso adaptar o evangelho às pessoas, né, para que a minha igreja encha. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Você não é obrigado a aceitar a Cristo como Salvador. Você não é obrigado a se batizar. Você não é obrigado a exercer o ministério. Você não é obrigado. A opção é sua. Você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio. Eu não vou segurar você dentro da igreja por causa do teu dízimo, por causa da tua oferta. Pelo menos esta é a visão correta. Pastor nenhum pode segurar ninguém dentro da igreja por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de presente. Não é esta a visão. O pastor, independente do dízimo, independente da oferta, você tem que pregar a verdade, você tem que orientar as ovelhas a seguir o caminho da retidão para o reino de Deus. Você tem que mostrar o caminho para que esta pessoa alcance a salvação. Esta é a visão da igreja. Esta é a missão da igreja, é a missão do evangelho. Louvado seja o Senhor. O 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja o que Paulo está falando, né? Vamos, se tu não queres, né, servir a Cristo, então eu vou te entregar, disse assim, eu vou entregar a Satanás para que, né, pela misericórdia de Deus, né, o teu corpo seja destruído, mas que o teu espírito alcance a salvação. Como isso pode acontecer, pastor? Né? Amados, tem muitas pessoas que aceitam Cristo, né, se reconciliam no leito de morte. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor, ele salva esta pessoa. São todos. Tem uns que não, tem uns que endurecem a cerviz, endurecem o coração e não conseguem de forma nenhuma aceitar a Cristo. É interessante que Paulo fala aqui, né? Fala aqui de forma bem clara. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Que ainda há uma possibilidade dessa pessoa se libertar. Ainda há uma possibilidade desta pessoa que praticou este ato nojento, como ele vai se referir aqui no início, né? Essa fornicação que estava acontecendo dentro da igreja, esta pessoa ainda vir a se salvar. Ou seja, a carne, né, seja destruída por Satanás, mas o que Deus quer é o espírito. É quando há um arrependimento, é quando há, né, digamos assim, uma vontade de voltar atrás, uma vontade, né, de se reconciliar com o Senhor. É quando há ainda
o desejo, né, de arrependimento, e esta pessoa consertar a sua vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Né? Então ele está dizendo que não é bom aquele comportamento, a maneira de proceder do povo de Corinto, né? Não estavam dando bons testemunhos. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, eles não estavam percebendo que o pecado, por mais pequeno que fosse, mudaria toda a trajetória daquela igreja. Irmãos, se é uma coisa nociva para a igreja, é o pecado. Sabe quando você pratica um pecado, né? Quando você pratica algo, você não se arrepende, né? Quando o seu pastor lhe descobre, não chama atenção, não disciplina, não corta o mal pela raiz, não faz a igreja entender que é necessário um arrependimento, que é necessário santidade. Aí, queridos, quando isso não acontece, quando o pastor não toma providência, o que vai acontecer? Você pecou hoje, o outro vai, não aconteceu nada com ele, eu vou pecar também. Aí o outro vê. É isso que Paulo está falando, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que vai acontecer? Daqui a pouco toda a igreja está dominada pelo pecado, e o pastor não faz nada, porque se ele combater o pecado, a ovelha vai sair da igreja e ele vai ficar sem renda. Esta é a verdade. Eu não vou combater, eu não vou falar, eu não vou reprimir, eu não vou admoestar, porque sabe como é, né? São bons dizimistas, são bons ofertantes. Então, se eu for falar, daqui a pouco vai sair uma família inteira, vai sair outra família. Irmãos, pelo amor de Deus, pastor, deixa que Deus cuide das tuas finanças, meu irmão. Faz as coisas corretas, orienta a igreja, porque de uma coisa eu falo para vocês com toda certeza, tu serás cobrado ao extremo. Eu repito o que eu falei nesta ministração, já falei em outras também, que o dono da igreja não é o Senhor não é dono da igreja. O Senhor está para apacentar as ovelhas. O dono das ovelhas, né, que é o dono da igreja, ele vai chegar e vai cobrar do Senhor, pastor. Ele vai cobrar do Senhor. E pelo comportamento do Senhor, muitas ovelhas estão caminhando para o inferno, porque estão mergulhadas no pecado. E o Senhor só tem uma visão financeira. O Senhor só quer saber de encher o seu ventre. O Senhor só quer saber de colocar os seus filhos, né, em boas escolas, né, ter carro novo, casa boa para morar. Preste bem atenção, pastor, que isto tudo vai ficar. Isto tudo vai ser consumido a fogo. Nós temos que orientar as ovelhas, nós temos que orientá-las a alcançar o reino de Deus. Foi para isto é o ministério do pastoreio, pastorear. A igreja não é sua. E quando não combatemos o pecado, quando não ensinamos contra o pecado, o que vai acontecer? Toda a massa vai levedar, né? Vai crescer, vai inchar. É o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas estão inchadas, e tudo aquilo que é inchado é doente. A igreja não cresce. A igreja que cresce, ela tem embasamento como Cristo. A igreja que cresce é uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que foge do pecado, uma igreja arrependida. A igreja que incha, você vê muitas igrejas cheias de pessoas, lotado. Você vai ouvir a palavra, não pode bater nas ovelhas, não pode falar em pecado, porque é agradável para elas. E o evangelho, ele não pode ser adaptado às pessoas, ou melhor, ele não deve ser adaptado às pessoas. Quem quiser seguir o evangelho, quem quiser a salvação, vai ter que se arrepender dos pecados, vai ter que verdadeiramente abandonar as velhas práticas para achar graça aos olhos do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Ele diz aqui:
Alimpai-vos, pois, foi o texto que nós lemos inicialmente, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja bem que ele vai aconselhar, Paulo vai aconselhar para que o fermento velho, né, o pecado, fique para trás, que sejamos limpos, né? Para que sejamos uma nova massa. E esta massa ela não pode ter fermento. Não pode ter fermento. Tem que ser um pão asmo, que é um pão sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então precisamos entender, né, que Cristo foi a nossa Páscoa. E falando de Páscoa, nós estamos vendo, né, a época de Páscoa, todo mundo ali com coelhinho de Páscoa, é chocolate, é presentinho, né, coisa mais fofa, coisa mais linda, né, é você levar um ovo de Páscoa, né, para o seu pastor, tem pastor, não tem nada a ver, pega a Páscoa ali, o ovo de Páscoa para o pastor, para agradar o pastor é cheio de bombonzinho de chocolate ali dentro, realmente é uma coisa muito linda. Ô meu irmão, presta bem atenção neste versículo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, que houve um sacrifício. Páscoa não é coelho, não é chocolate, não é nada disso que você está pensando, né? O sacrifício de Cristo foi pelo meu e pelo teu pecado, meu irmão. Sabe o que você deve dar de presente para o seu pastor no dia de Páscoa? Leve uma Bíblia sagrada para ele, entendeu? Pastor, tome, leia a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, incentiva o teu pastor, né, a se lembrar de que Cristo ele morreu por nós. Houve sacrifício na cruz do Calvário. Houve morte, houve sangue ali na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a liberdade de hoje estar pregando esta palavra, de que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, exigindo santidade, porque Cristo, a morte dele, não pode ter sido em vão, amados. Se eu digo que estou em Cristo, mas ainda continuo com o fermento velho, ainda continuo com pecado na minha vida, a morte de Cristo foi em vão para mim. Então eu preciso me libertar das coisas velhas. 2 Coríntios 5,17 diz assim: eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tem que haver uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Tem pessoas que olham hoje para o crente, né, que abandonou a prostituição, abandonou o pecado, abandonou o pagode, abandonou as festas, as baladas, né, e diz assim: olha, agora ele quer ser santo. Mas é verdade, nós temos que ser santo mesmo. Você não pode ficar nas velhas práticas, né, e pregando o nome de Jesus. Você não pode ficar nas velhas práticas, né, e estar lá no altar. Porque tudo que você faz, irmão, tudo que você faz, você não faz escondido dos olhos do Senhor. E um dia será revelado. Tem muitas pessoas que não aceitam a Cristo porque olham para o altar do Senhor e veem um monte de prostitutos lá em cima, um monte de crente mentiroso, um monte de crente que compra e não paga, um monte de crente que já se relacionou com mulheres de dentro da igreja, um monte de crente espancador que espanca sua mulher, espanca seus filhos dentro da sua casa, um monte de crente mal educado que entra na igreja, não saúda o porteiro porque é o porteiro. A minha amizade é só com pastores, só com pessoas da elite da igreja. É acepção de pessoas. Então você precisa se libertar, meu irmão. Você precisa se libertar do fermento velho. Porque a nossa Páscoa, que é Jesus, ele doou a sua vida, doou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que sejamos limpos, para que sejamos santos na sua presença em todo o tempo aqui neste mundo até a sua volta. Louvado seja Deus. Ele diz aqui: pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Se não houver sinceridade, se não houver verdade, né, nós vamos continuar com o fermento velho.
com o fermento da maldade e da malícia. Mas o que o Senhor quer de nós? Ele quer de nós os asmos, ou seja, o que era asmos? Eram os pães, né, sem fermento, ou seja, sem pecado. Sem pecado. E quando era que nós conseguimos isso? Quando praticamos, quando somos sinceros e somos verdadeiros. Não há mentira em nós. O que é doce, o que é amargo, o que é certo, né? O que é errado. O crente ele não pode ficar em cima do muro. O crente ele não pode compactuar com o pecado de A ou de B. Né? O que é certo, é certo. Errou, vai ser julgado. Ah, mas é o filho do pastor, é a filha do pastor, é o irmão, é a irmã, é o cunhado. Meu irmão, o que é certo, o errado é errado. Satanás só é pai de uma coisa na Bíblia, ele é pai da mentira. É pai da mentira. E nós, crentes, nós precisamos ser verdadeiros como Jesus é verdadeiro. Foi verdadeiro quando ele esteve entre nós, foi sincero, foi objetivo, foi direto, e ele continua sendo e será por tudo sempre, que ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nesta Páscoa, lembre bem quem é você. Lembre bem quem é o Cordeiro Pascal. Lembre, né, o que significa para nós. O que é que ele quer de nós? Ele quer santidade. Ele quer que sejamos verdadeiros e sinceros na sua presença. Ele quer que abandonemos o pecado. Ele quer que deixemos para trás o fermento velho, as obras que fazíamos, e vivamos com ele uma novidade de vida. Sejamos fiéis, porque breve ele voltará, e breve ele nos levará consigo para morarmos eternamente com ele. Louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos. Vou estar orando por você neste momento, e eu agradeço pela sua atenção, e eu creio que o Senhor, ele vai tocar na tua vida, ele vai tocar na tua casa, vai tocar na tua família, para repreender todo mal, toda doença, toda enfermidade. Você pode chamar a sua esposa, seus filhos, para ouvir esta oração, que eu creio que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai tocar nesta pessoa, e você será liberto de todo mal, seja da obra do feiticeiro, da obra do macumbeiro, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos diante da tua presença. Senhor, eu te apresento, meu Pai, este homem, esta mulher. Eu te apresento essas pessoas, Senhor, que estão enfermas, estão doentes, Senhor, dentro da sua casa. Pai, que em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo do Deus vivo, que o Senhor visite, meu Pai, esta pessoa. Que o Senhor vá, meu Pai, repreender toda enfermidade, Senhor. Esta criança, meu Pai, que sofre de alergia. Este homem, meu Pai, que está, meu Pai, com câncer no intestino, câncer nos ossos, câncer no estômago. Meu Deus, esta mulher, Senhor, que sofre de depressão, dor de cabeça. Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade, Senhor, toda enfermidade, toda doença, Senhor, que tudo aquilo que Satanás tem colocado, Senhor, sobre os teus servos, que o Senhor venha repreender, o Senhor venha lançar por terra. Espírito de enfermidade, de doença, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te repreende. Tu sai agora desta vida, tu sai agora desta mulher, deste homem, desta jovem, desta criança, em nome de Jesus. Tu sai e não volta nunca mais, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, de forma grandiosa, esta pessoa que precisa de uma porta de emprego. Meu Deus, abençoa, Pai, abençoa que as portas se abram em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus projetos. É o que nós te pedimos neste momento. Desde já, Senhor, te agradecemos. Amém e amém. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Até a próxima.